Bom, com a volta de Jair Bolsonaro para Brasília, claro que aumenta a expectativa para a definição do texto da reforma da Previdência. O governo considera a reforma o pontapé inicial para a retomada do crescimento da economia. Mais cedo, também em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão falou sobre a importância do processo de convencimento da população sobre essas mudanças na Previdência. Não são tarefas fáceis, mas nós temos toda a certeza de que contaremos com o apoio dos nossos representantes dentro do Congresso, que estão com a grande oportunidade de resgatar a sua credibilidade perante a população, debatendo e discutindo e votando em alto nível todas essas questões que necessitam de reformas e de repaginação das nossas leis. Também é de suma importância o trabalho de convencimento à população de uma maneira geral, desmistificando o que vem a ser o sistema previdenciário e a reforma dele, fazendo entender que a forma como está colocada esse sistema, ele não passa de uma pirâmide financeira, onde nós que já temos cabelos brancos e chegamos na frente vamos receber, e aqueles mais jovens vão trabalhar até morrer, e os que nem nasceram ainda, as oportunidades serão mais reduzidas do que todo mundo. Então, essa campanha de convencimento da população em uma linguagem que o homem comum entenda perfeitamente, também é outro trabalho que o governo terá que deslanchar nos próximos dias. A gente vai voltar, então, a Brasília com a Natuza Neri. Claro que ela vai falar desse assunto. Natuza, vamos lá. A gente viu o vice-presidente falando em convencimento. Quer dizer, fica evidente que a população tem que aprovar essas novas regras que eles estão propondo aí para a reforma da Previdência? Sem dúvida nenhuma, Cris, até porque a população vai pressionar, se não entender bem a reforma, vai pressionar os congressistas. Se você perguntar aqui, fizer uma enquete com boa parte dos senadores e deputados e perguntar se ele ou ela é a favor da reforma da Previdência, boa parte vai dizer que sim. Mas aí eles, na sequência, fazem a pergunta: sob que texto? Qual o texto? Então há sim um ânimo, como raras vezes a gente viu aqui em relação à reforma da Previdência, justamente por essa consciência de que essa talvez seja a última chance que o país tem de votar uma reforma sem caçar direitos, como disse o próprio presidente da Câmara numa entrevista recente à Globo News. Esta é, portanto, a última janela que se tem. Logo, há sim uma consciência crescente. A eleição do ano passado já mostrou que esse foi um debate aberto, que antes, em eleições passadas, era um debate escondido, camuflado, porque candidatos não queriam falar isso, porque julgavam que isso era bastante impopular. Mas é importante que, ainda que tenha clima, ainda que tenha um espaço aqui propício a essa discussão, a população precisa, sim, receber bem. E o vice-presidente Mourão tem esse diagnóstico, e esse diagnóstico que ele verbaliza agora é um diagnóstico feito no próprio Palácio do Planalto. Eu andei no Palácio do Planalto, aqui no Congresso Nacional, e entre os principais líderes do governo, que estão direta ou indiretamente ligados ao debate da reforma, há, portanto, muita preocupação com a comunicação. Eles dizem até que o presidente Jair Bolsonaro, que tem facilidade de comunicação com a população, sobretudo com os eleitores dele, vai ser a peça-chave aí dessa comunicação. Mas essa comunicação é uma comunicação em duas vias. De um lado, uma comunicação institucional, que vai traduzir a reforma para a população, e de outro, combater notícias erradas, notícias falsas, que eventualmente possam ser usadas por grupos de interesse contra a reforma da Previdência para poder impedir que essa informação errada chegue na ponta da população. Então, esse diagnóstico é o diagnóstico que está presente em praticamente todos os gabinetes de ministros e assessores que estão na discussão da reforma da Previdência. A comunicação é fundamental, porque no caso da reforma, que mexe com a insegurança da aposentadoria, a insegurança da velhice, por exemplo, isso ecoa de fora para dentro. Logo, os parlamentares vão ser, sim, muito sensíveis ao que a população diz. Por isso, o vice-presidente está fazendo esse diagnóstico que ele fez e a gente acabou de ouvir.